Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Adiado para a próxima sessão, a pedido do eminente relator, Dr. Marcos Faleiros, o processo de 118.306, prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, eleição 2014, requerente Valdenir Luiz Pereira. Processo 2957, embargos de declaração, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, 51ª Zona Eleitoral, Hélio Luiz da Silva e embargado, Ministério Público Eleitoral. Dr. Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Só vou liberar o voto. Estou apanhando aqui hoje. Cuida-se de embargo de declaração oposto por Hélio Luiz da Silva, ME, contra acórdão que, em sessão plenária do dia 24 de 5 de 2016, à unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto, mantendo em totum a sentença subjugada, que condenou o recorrido à sanção pecuniária no valor mínimo, qual seja R$150 mil, com fulcro no parágrafo 3º, artigo 23 da Lei 9.504/97. O referido acórdão ficou assim ementado e eu peço licença para deixar de lê-lo, que está disponível a Vossa Excelência. Sustento o embargante, o acórdão recorrido seria omisso porque não apreciou dois argumentos apontados em seu recurso, quais seriam: 1. Afronta ao disposto no artigo 22.1, a linha A, da Lei Complementar 64/90. 2. Revogação dos dispositivos legais que disciplinavam a matéria, com o advento da Lei 13.165 de 2015. Em vista disso, requeriu que seja atribuído efeitos modificativos aos embargos, sendo corrigidas as omissões que entende presentes, acolhendo-se os presentes embargos. É o relatório, senhor presidente. Ouço o Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer escrito pelo desprovimento dos embargos. Senhora presidente, posso prosseguir? Desculpa. Sim, então. A questão é bem singela, o voto está disponível e eu tô negando o provimento por entender que não é caso de omissão, nem obscuridade, nem contradição. Eu estou rejeitando os presentes embargos, senhora presidente, é como voto. Rejeitando. É. Eu consulto se há algum voto divergente do voto do eminente relator. Não, senhora. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento dos embargos. Nós temos o voto do outro relator em consonância, não. O Ministério Público aqui é parte. Processo 2361, embargante, Ministério Público Eleitoral, embargado, Partido Social Democrático, recurso eleitoral, prestação de contas, ano 2014, 15ª Zona Eleitoral. Dr. Ricardo Almeida, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado. Cuida-se de embargo de declaração oposto pelo Ministério Público Eleitoral quanto ao acordo que, em sessão plenária de 31 de 3 de 2016, à unanimidade, deram parcial provimento ao recurso interposto. O referido acórdão ficou assim ementado. Eu vou ler a parte final do acordo. A Lei 13.165 de 2015 alterou o artigo 37 da Lei 9.096, delimitando que, em caso de desaprovação das contas anuais dos partidos políticos,
a única sanção possível de aplicação é a devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa, não havendo mais a possibilidade de suspensão das cotas do fundo partidário, salvo nas hipóteses de recebimento de recursos de fonte vedada ou não identificado, que não é o caso dos autos. Aduz o embargante que a omissão quanto à efetiva incidência dos artigos 5º, inciso 36 e artigo 16, ambos da Constituição Federal, requer ao final o provimento dos presentes embargos. Face o caráter modificativo dos presentes aclaratórios, a parte embargada foi intimada a apresentar contrarrazões, permanecendo, no entanto, inerte. É o relatório, senhora presidente. Não há parecer. Vossa Excelência pode prosseguir. O embargante sustenta ser o acordo omisso por não se atentar aos princípios constitucionais que prevêem que a lei não prejudicará a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, entendendo na hipótese que a prestação de contas consumada constitui ato jurídico perfeito que seguiu a norma vigente ao tempo em que se efetuou. Nesse passo, observo que o cerne da questão diz respeito ao julgado ter aplicado a Lei 13.165 de 2015, normativo que deu nova redação ao artigo 37 da Lei 9.096 de 95, por ocasião do julgamento do presente recurso. Pois bem, o embargo de declaração como instrumento dialético processual são absolutamente louváveis e se o julgador emite decisão omissa, contraditória ou obscura, tendo as partes nos aclaratórios a oportunidade de se fazerem ouvir e o magistrado, por seu turno, a chance de corrigir e aperfeiçoar as suas razões de decisão. A Lei 13.165 de 2015 trouxe nova redação ao artigo 37 da Lei 9.096 de 95. Artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Como se verifica, foi excluída a sanção de suspensão do fundo partidário do novo normativo ora vigente. No entanto, uma vez adotada a máxima tempus regit actum, relativa à prestação de contas do exercício de 2014, aplicar-se-ão os comandos vigentes à época dos fatos. Vejo agora que não se trata de preferência por uma lei prejudicial ou uma lei benéfica, mas sim da decorrência de uma verdadeira afronta ao princípio da isonomia, haja vista haver diversas decisões transitadas em julgado impondo a penalidade vigente à época. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado na sessão de 26 de 4 de 2006, nos autos da prestação de contas 901-76 do DF, de relatoria da ministra Luciana Losso, de forma unânime, pacificou seu entendimento em relação ao tema. A ministra relatora, que antes havia inaugurado a divergência quanto à aplicação da lei mais benéfica, extraído do artigo 5º, 40 da Constituição Federal, pertinente ao direito sancionatório, reajustou seu voto ao final dos debates, acolhendo a tese majoritária de que a penalidade a ser cominada em razão de desaprovação de contas partidárias é a prevista na legislação vigente à época dos fatos, em atenção ao princípio do tempus regit actum. Tal julgado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/6/2016. Portanto, com o referido julgado, a sanção a ser fixada ao partido político que teve suas contas desaprovadas deve observar a redação anterior ao artigo 37 da Lei 9.096 de 95. Diante do exposto, senhora presidente, eu estou acolhendo presentes embargos com efeito infringente em razão da inaplicabilidade da nova redação do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos, introduzida pela Lei 13.165 de 2015, em observância ao princípio do tempus regit actum. Nesse sentido, tendo em vista a desaprovação das presentes contas, vejo aplicável a pena de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário, entendendo, no entanto, proporcional e razoável a sua redução de 12 para 6 meses em conformidade com os julgados desse egrégio tribunal. É como voto, senhora presidente. Eu estou acolhendo os embargos e dando efeito modificativo, senhora presidente, só para... Nobre relator acolheu os embargos e deu efeitos infringentes ao mesmo. Algum voto divergente? De acordo. O
tribunal, por unanimidade, deu provimento ao desembargo. Nós temos o voto do outro relator. Processo 94498, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato cargo vereador Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral, recorrente Ervino Kovaleski. Recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido já antecipadamente, doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ervino Kovaleski, candidato a vereador em Marcelândia, Mato Grosso, eleições 2012, contra a sentença da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha em razão da existência de falhas que comprometem a prestação de contas. Em recurso anterior, o recorrente se insurgiu contra a sentença daquele juízo que julgou suas contas como não prestadas por ausência de capacidade postulatória, sem que tivesse sido intimado para promover a devida regularização. Recurso julgado e provido por essa Corte em 17 de novembro de 2014, acolhida preliminar de nulidade da sentença com remessa dos autos à instância de origem, com vista a prosseguir no processamento e julgamento do feito. Devidamente processado e sanada com a representação processual do recorrente, aportou nos autos a sentença daquele juízo no sentido da desaprovação das contas, em harmonia com o parecer ministerial, objeto do presente recurso. Em suas razões, o recorrente alega que se houve erro na prestação de contas, este não tem um condão de retirar a lisura das contas apresentadas, vez que demonstraram ao juízo a movimentação financeira na campanha estando regulares e devem ser aprovadas. Pugna ao final pelo provimento do recurso para reformar a sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Preenchidos os requisitos recursais, merece ser conhecido o presente recurso, no mérito pelo desprovimento. Ao desaprovar as contas, aquele juízo fundamentou sua adesão nos seguintes termos. Peço vênia para ler, que é bem curta o trecho da sentença. Pois bem, analisando atentamente aos autos, em caso, não obstante todas as justificativas apresentadas pelo candidato, constata-se que não há qualquer documentação ou mesmo prestação de contas retificadora com o escopo de sanar as irregularidades apontadas no relatório de folhas 55 e 56. Irregularidades essas que, em seu conjunto, se mostram como geradoras de potencial desaprovação das contas, pois denotam inconsistência e a não confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle hábeis a validar, confirmar as informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, notadamente, aqui em negrito, no que se refere ao item 4.1 do citado relatório, que afronta o contido no artigo 4º da resolução TSE 23376. O item 4.1, ao qual se reporta a magistrada, faz alusão às receitas, dizendo que foram arrecadados recursos no valor de R$ 572, sem a correspondente emissão de recibo eleitoral. Saliente-se que esse valor, embora pareça ínfimo para desaguar na citada decisão, correspondeu ao total da campanha, conforme se verifica no demonstrativo de receita e despesa de folhas 13. E mesmo com o retorno dos autos àquela instância e sendo oportunizada ao candidato nova manifestação em relação a esse apontamento, desta vez representado por advogado, nada arguiu a respeito nem apresentou documentos faltantes, apenas postulou pela aprovação das contas. Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, as falhas indicadas pela análise técnica, como bem pontuou a digna magistrada, denotam inconsistência e a não confiabilidade nas contas prestadas, impondo-se, no caso, a sua desaprovação. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por Ervino Kovaleski e nego-lhe o provimento, mantendo intacta a sentença, que julgou desaprovadas suas contas de campanha relativas ao pleito 2012. É como voto, senhora presidente. Alguma divergência? De acordo. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 36474, recurso eleitoral, representação, doação do recurso acima do limite legal, pessoa física, Jaciara, 14ª Zona Eleitoral, recorrente, Valdinete Martins Nogueira. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento do recurso ante
a ausência de interesse recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso. Eu acho que aqui o nome da pessoa não é Valdinete. É Valdinete. É Valdinete, é parecido com o do esposo dela, que é Valdizete. O esposo ou filho. É, Valdizete. É. Ou é esposo, é filha, irmão, ou irmã, alguma coisa. Eu parecer pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de interesse recursal no mérito pelo desprovimento. Doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhora Antes eu vou já consultar o Ministério sim? Público. Sim, obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer escrito. Ratificado. Tá. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Valdinete Martins Nogueira contra a sentença do juiz da 14ª Zona Eleitoral, que julgou procedente os pedidos contidos na representação por doação de pessoa física acima do limite legal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente nas eleições de 2010, condenando-a ao pagamento de multa no valor de 5 vezes a quantia doada em excesso, importando um montante de R$ 5.100. Alega a recorrente que, ao aplicar a sentença, o juiz não levou em consideração o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. E caso tivesse ocorrido algum descumprimento da lei, não teria um condão suficiente para comprometer a paridade entre os candidatos, dado ao valor irrisório contido na doação realizada, podendo ser aplicado o princípio da insignificância. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso, pela fixação da multa no mínimo legal ou pelo princípio da insignificância. O Ministério Público Eleitoral apresentou suas contrarrazões requerendo o improvimento do recurso. Ouvida, a Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso em relação ao pedido de redução da multa fixada e, quanto ao mais, manifesta-se pelo desprovimento da resignação. É o relatório. Como já parecer, continua, né, senhora presidente? Sim. A preliminar, eu estou acatando a preliminar ministerial, que, na verdade, houve até, acho que um equívoco por parte do recorrente, em que ele pediu para fixar o valor no mínimo legal, que já tinha sido fixado pelo juiz da Cor. Então, falta interesse processual. Então, nesse ponto de fixação no valor mínimo legal, eu estou acompanhando o Ministério Público e não estou conhecendo esse pedido, né? É como julga preliminar, senhora presidente. Vossa Excelência, portanto, só para eu me situar e colher os votos, está acolhendo a preliminar só quanto à ausência de interesse? Em relação a um pedido. A um pedido. Mas o processo permanece quanto ao mérito. Sim, todos concordam? Vossa Excelência prossegue. Obrigado. O mérito também, não tem, aqui eu acrescento que o voto está à disposição, ela não se recorre contra a condenação, não se insurge contra o mérito da condenação. Ela apenas quer que haja redução em função aplicando o princípio da insignificância. Eu aqui estou afastando porque há precedente dessa corte, no sentido de que não há como se aplicar o princípio da insignificância, que é um valor previsto em lei. E há um precedente também da Corte do Sergipe e 2 do Tribunal Superior Eleitoral, de forma que eu entendo que essa matéria é extremamente pacífica no TSE, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância em relação à multa, quando extrapola o limite da doação. Nesse sentido, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento, mantendo a sentença intacta, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência. Nenhuma divergência. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a ausência de interesse processual em relação ao pedido de fixação da multa no mínimo legal e, no mérito, também, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 275, prestação de contas partido político ou contas anual relativo ao exercício 2011, requerente Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE e requerente também Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Parecer pela desaprovação das contas. Doutor Paulo Sodré o relator, está com a palavra. Senhora presidente, trata-se de prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL-MT, relativas ao exercício financeiro de 2011, cuja iniciativa se deu pela unidade técnica desse tribunal em razão da omissão do partido. Após intimação para a regularização da prestação de contas, o partido apresentou livros, razão e diário e documentos contábeis. A CCIA ofertou relatório preliminar, devidamente intimado para se manifestar sobre esse expediente, via diário eletrônico.
o requerente se manifestou sobre os itens 2.3, 2.7 e 2.8 do relatório e postulou pela dilação de prazo para que pudesse prestar esclarecimento sobre os demais pontos. Pedido deferido por esse relator pelo prazo de 72 horas. O partido ofertou agravo regimental dessa decisão, por entender que 72 horas não era tempo hábil para juntar documentos, e sim 30 dias. Em juízo de reconsideração, acolheu-se parcialmente o pedido contido no agravo e foi concedido um novo prazo de 20 dias para a complementação das diligências, cuja decisão foi publicada no Diário Eletrônico. Transcorrido esse prazo sem manifestação do partido, novo pedido de dilação de prazo para mais 20 dias aportou nos autos, em 5 de abril de 2016, o qual foi deferido parcialmente, dessa vez por 72 horas. Contudo, o requerente deixou transcorrer em óbitos também esse prazo, conforme certidão constante nos autos. Encaminhados os autos à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, no relatório conclusivo, a unidade técnica opinou pela desaprovação da prestação de contas, tendo em vista as inconsistências formais e materiais relatadas no item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do citado parecer. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido. É o relatório. Já foi ouvido, né, o doutor representante do Ministério Público. Transfiro a palavra novamente a Vossa Excelência. A prestação de contas, ora em julgamento, foi apresentada e analisada conforme os ditames da resolução TSE 21.841 de 2004, aplicável à espécie. Conforme relatado, as irregularidades que motivaram os pareceres do órgão técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas anuais do PSOL, exercício 2011, estão discriminados nos itens 3.1, 2, 3, 4 e 5 do relatório conclusivo a seguir analisada. No primeiro item, diz, sobre o item 2.3, esclarecer ou regularizar a ausência de aplicação mínima do percentual de 5% na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Consta dos autos que o partido recebeu recurso do fundo partidário em 2011, no total de R$ 1.962,72. Referido valor também está registrado no livro diário, folhas 9 do livro, e no livro Razão, folhas 4 do livro. O partido requerente se justificou dizendo que o Diretório Nacional do PSOL aplicou cerca de 6% do total de recursos recebidos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Não juntou, entretanto, aos autos a documentação oriunda do Diretório Nacional, que comprovasse o afirmado de modo a sanar a irregularidade. Seria o caso de manutenção da irregularidade diante a ausência de prova por parte do prestador de contas. Ocorre que a própria CCIA fez consignar no relatório preliminar, aqui as folhas 250, verso e verso, a seguinte observação. Outro sim, com base nas informações constantes da prestação de contas do Diretório Nacional do PSOL, disponibilizada no site TSE, constatou-se que a Direção Nacional aplicou a esse título. Continuando. Não consta da prestação de conta a aplicação mínima de 5% do total recibo do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme determina o artigo 44 da lei. No entanto, é que eu grifo e sublinho, o Diretório Nacional do PSOL aplicou a este título aproximadamente o percentual de 6% do total de recursos recebidos do fundo partidário. Ora, a própria unidade técnica desse tribunal confirmou que consultou a prestação de contas do Diretório Nacional e comprovou que ele repassou o percentual de 6% dos recursos oriundos do fundo partidário para a promoção e difusão da participação política das mulheres. Logo, dispensada está a prova por parte do Diretório Estadual. Tem uma irregularidade como inexistente. E aqui tem uma curiosidade, ele recebeu R$ 1.962 no dia 28 de dezembro de 2011. Não haveria como ele aplicar em hipótese alguma, faltando 3 dias para terminar o ano. Mas, de qualquer sorte, foi aplicado o percentual maior pelo Diretório Nacional, né? O item seguinte, 3.2, apresentar o livro diário nos moldes legais, ou seja, devidamente autenticado no ofício civil. Aqui eu estou acatando um precedente, inclusive da palavra do doutor Rodrigo, lavrado em dezembro do ano passado, em que a simples ausência da autenticação do livro é uma mera irregularidade que não autoriza a desaprovação das contas. E aí eu estou afastando essa irregularidade, tendo apenas como ressalva. O precedente aqui, Rodrigo Roberto Curvo, de 16 de dezembro de 2015, com o qual eu concordo.
Digo eu, filio meu presidente acima citado, no sentido de que a irregularidade em pauta tem potencial somente para apontamento de ressalvas. O item 3.3. Sobre o item 2.8, apresentar os documentos e as peças exigidas pelo artigo 14 da resolução TSE, ausente dessa prestação de contas. Diz o órgão técnico que a agremiação apresentou defesa dos mesmos moldes do relatado item 3.2 acima, sendo assim, permanece em inconsistência em desacordo com o artigo 14 da resolução. Continuo lendo. O supracitado item 2.8 do relatório preliminar, a que faz referência ao item 3.3, ora análise, informa que não consta dos autos demonstrativos contábeis as peças que devem compor a prestação de contas elencada no artigo 14, inciso 1, inciso 2, alínea A, B, C e D, enfim, uma série de alíneas, em que pese os mesmos terem sido encadernados juntamente com o livro diário, o qual retornará ao partido após o julgamento da presente prestação de contas. Também em relação a esse apontamento, o partido apenas justificou a inconsistência alegando o prazo exíguo para sua apresentação. Entretanto, busquei nos autos o que de fato se encaixaria na supracitada nota da unidade técnica, que remete ao item 2.8 do relatório preliminar e se apresenta contraditória, pois, se os demonstrativos contábeis e as peças obrigatórias estão ausentes, não podem ter sido, entre aspas, encadernados juntamente com o livro diário. Houve aqui um erro de expressão pela CCIA. Constatei, assim, que, de fato, no livro diário encadernado contém várias das peças obrigatórias de que trata o citado artigo. Balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício periódico, demonstrativo de receita e despesa, demonstração das origens de aplicação de recursos, enfim, uma série de demonstrações contábeis. Aliás, dificilmente se vê isso nas prestações de contas. Se presentes, ainda que parcialmente, permite a fiscalização pela Justiça Eleitoral, não havendo que se falar em mácula em relação a esse ponto, com aptidão a indicar a desaprovação das contas, mas tão somente apontamento de ressalvas. A grande verdade, o desembargador Luiz Ferreira bem sabe disso, é que, nesses casos, o livro diário, o livro razão e o balanço patrimonial são, nesses casos, partidos pequenos, são mais do que necessários para justificar a movimentação, porque resistem analiticamente e estaticamente. Os demais demonstrativos são para grandes empresas, e aqui, ainda mais com a receita. Então, eu estou apenas consignando como ressalva. O item 3.4. Sobre o item 2.9, apresentar esclarecimento sobre quem arcou com a despesa do profissional contábil. Eu estou afastando isso aqui sobre o argumento de que seria o caso até de desaprovação. Mas aí a minha fundamentação, após a citação, seria o caso de se considerar essa irregularidade como um caso suficiente para a desaprovação das contas do partido. Observe, entretanto, que a receita total do partido do ano 2011 foi de R$ 5.302,75, ao passo que as despesas foram um total de R$ 11.395. Ou seja, foi de pequeno monta as receitas e as despesas do partido do ano 2011, sendo possível que a contabilidade tenha sido efetuada de forma pro bono pelo contador. Logo, tem tal regularidade apenas como ressalva à contabilidade, dada a insignificância da movimentação contábil. Nesse ponto, né? O último tópico do relatório conclusivo faz menção aos itens 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 do relatório preliminar abaixo citados. Eu peço, vendo para pular logo para o item seguinte, o partido requerente nada comentou a respeito desse apontamento que se reporta a item A, acima mencionado, de receita e contribuições financeiras R$ 3.200 que não transitou na conta bancária. Item B, ausência de documentos comprobatórios de despesa com aluguéis que, segundo consta no livro diário demonstrativo de obrigações a pagar aluguel, importam um valor de R$ 4.800. E item C, documentos inábeis a comprovar a despesa com manutenção de equipamento de informática, no valor de R$ 109,00, serviço gráfico, R$ 218,00, combustível, R$ 132,00, alimentação, R$ 143,00, passagem, R$ 187,00, hospedagem, R$ 70,00. São graves as irregularidades. As receitas, porque equivalem a 60,23% da receita total obtida no ano 2011, que não passaram pela conta bancária. As despesas não comprovadas, porque equivalem a R$ 5.661,54, o que corresponde a 49,68% da despesa no ano 2011. Conclui-se, portanto, que em seu conjunto, nesse tópico aqui, os documentos apresentados pelo partido para comprovar as receitas e despesas não oferecem a credibilidade esperada para a efetiva fiscalização na captação e movimentação dos recursos por parte da justiça especializada, em desacordo com o previsto no artigo 9º da resolução em comenta. Mantida, portanto, a regularidade em pauta. Assim, tenho que as inconsistências tratadas nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 indicam apontamento de ressalvas, enquanto que não persiste irregularidade apontada no item 3.1.
Já a irregularidade contida no item 3.5 é de natureza grave e justifica a desaprovação das contas. Com essas considerações, em sintonia com a manifestação da Procuradora-Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas anuais do Partido Socialismo e Liberdade, com suspensão de repasse de cotas do fundo partidário, aí aplicando o princípio da proporcionalidade, pelo prazo razoável de 4 meses a partir do trânsito em julgado deste acordo. Transitado em julgado, oficie-se ao Tribunal Superior Eleitoral e notifique-se ao Diretório Nacional do PSOL para os fins previstos no artigo 29 da resolução TSE. É como voto, senhora presidente. Consulta se há alguma divergência, se todos estão de acordo. De acordo, senhora. Todos de acordo, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido do Socialismo e Liberdade, PSOL, referente ao exercício 2011, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 112, 163, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições de 2014, requerente Ronald Mus Neto, e parecer pela aprovação das contas com ressalvas. Mantido já, doutor Flávio Bertin. Obrigado, senhora presidente. Peço vênia aos eminentes pares para resumir o relatório e o voto já resumido. Cuida-se da prestação de contas do candidato Ronald Musi Neto, candidato a deputado estadual eleições gerais de 2014. O candidato apresentou suas prestações de contas finais, a CCIA emitiu o relatório preliminar apontando algumas irregularidades, que, após o deferimento de uma dilação de prazo parcial, prestou seus esclarecimentos e juntou documentos. O parecer, retornando à CCIA, opinou pela aprovação com ressalvas, assim como a Procuradoria Regional Eleitoral também manifestou-se opinando pela aprovação com ressalvas das contas. Este é o relatório. Prosseguindo com o voto, eminentes pares, eu estou aprovando com ressalvas, em função de que as irregularidades que permaneceram foram apenas duas, são as inconsistências apontadas, não compromete a transparência e lisura da contabilidade, e, em razão disso, eu, em harmonia com o parecer ministerial, estou aprovando com ressalvas as contas de campanha de Ronald Musi Neto, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições gerais de 2014. Como voto, senhora presidente? Todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Ronald Musi Neto, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Encerrada a pauta judicial, nós temos um processo administrativo que também tivemos a oportunidade de antecipar aos senhores a matéria para que pudéssemos colher algumas sugestões vindas dos membros do Pleno. É o processo 145/85, minuta de resolução, que trata da regulamentação no âmbito do TRE da resolução do TSE 23455, registro de candidaturas. Essa Vossas Excelências receberam. Nós temos apenas e tão somente ajustando o nosso regimento à resolução do TSE. Como todos tiveram acesso antecipado, eu tomo a liberdade de apenas colher os votos dos eminentes colegas e anunciar que o requerente é o gabinete da Secretaria Judiciária. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Flávio Bertin. De acordo, excelência. Doutor Ricardo De Almeida. acordo, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. De acordo. Doutora Patrícia Sene. De acordo. Doutor Marcos Faleiros. De acordo, senhora presidente. Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que regulamenta o procedimento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2016. Deixo a palavra livre. Fizemos algumas sugestões hoje, mas já nos acertamos na antessala deste pleno com relação à representatividade do tribunal em alguns órgãos e instituições a respeito das eleições próximas. E, dentro desse cenário, não havendo mais nenhuma
Assunto a ser tratado. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.